Então a questão 19, pessoal, questão 19, olha lá, em 31/12 de X0, a empresa Molin S.A. adquiriu uma máquina por 500 mil à vista. Nesta data, a empresa estimou a vida útil em 5 anos e o valor residual 50 mil. E utiliza o método das cotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação. Ok. Em 31/12 de X1, né, ou seja, um ano depois, então veja que a empresa usou esses parâmetros. Que parâmetros? Custo de 500 mil, vida útil de 5 anos, valor residual de 50 mil. Ela usou esses parâmetros durante um ano para calcular a depreciação dessa máquina. Aí, no final de X1, a empresa Molin S.A. revisou suas estimativas e alterou a vida útil remanescente para 6 anos e o novo valor residual para 20 mil. Beleza. O saldo contábil evidenciado para a máquina no balanço patrimonial da empresa Molin S.A. em 31/12 de X2 foi em reais. Então, veja, aqui, ó, questão 19. Tá. Então, repara o seguinte, ele começa, né, com a data de 31/12 de X0, não é isso? Nessa data aqui, ele tem um custo de 500 mil, uma vida útil de 5 anos e um valor residual de 50 mil. Ele vai usar esses parâmetros para calcular a depreciação da máquina durante o ano de X1. Porque se eu tenho como ponto de partida dezembro de X0, é porque a coisa vai se desenrolar, né? Ou seja, a depreciação vai acontecer no ano seguinte, que é X1. Quando chega aqui em 31/12 de X1, ele muda os parâmetros da depreciação para calcular a depreciação que vai acontecer em X2. E no final o que ele quer é o valor contábil aqui, ó, no final de X2. Entendemos a cronologia dos eventos, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Vou calcular a depreciação do ano de X1. Então, depreciação anual de X1. Vou pegar o custo histórico de 500 mil, menos o valor residual, dividido por 5 anos. Isso vai dar 90 mil. Confere? Com isso, eu vou apurar o valor contábil em 31/12 de X1, que vai ser 500 mil, que é o custo histórico, menos a depreciação que ele acumulou ao longo de X1, que foi 90 mil. Isso vai dar 410 mil. Beleza. Então, 410 mil é o valor que ele tem aqui, ó, no final de X1, que na prática é o começo de X2. Só que para X2, a vida útil mudou e o valor residual também mudou, né? Mas o meu ponto de partida para o cálculo da depreciação não é mais o custo histórico de 500 mil. O meu ponto de partida é o valor contábil de 410. Tranquilo isso, pessoal? Então eu vou calcular aqui, ó, número 2. Depreciação anual de X2 vai ser 410 mil
menos o valor residual de 20 mil, dividido por 6, porque ele falou que o prazo remanescente era de 6 anos. Então, isso vai dar... Quanto? 65, obrigado, 65 mil. Então, o valor contábil em 31/12 de X2 vai ser de 410 mil menos 65 mil. Que dá quanto isso? 345? Excelente. 345 mil. Letra D de dado. Excelente. É a resposta certa? Muito bom. Percebeu que é um modelo que se repetiu? Nós vimos hoje uma questão igual a essa, estamos vendo de novo? Então a FCC tem essa característica, por isso que eu me sinto seguro em dar uma aula em cima de questões da FCC, ensinando só o básico. Por quê? Porque você tem modelos de questões bem parecidos, né? Então, se a gente foca aqui em resolver questões, é claro, no mundo ideal, era a teoria, e a teoria farta, né, bonita, com seus contornos, adornos, né? E depois você dava um monte de questões. Mas não tendo tempo, a gente dá a teoria rasteira e trabalha em cima da questão, para pegar o modelo da questão. Vamos ver se já dá para fazer outro. Questão 21. Vamos juntos. Copia ali, vamos para 21. Podemos? Deixa o pessoal copiar a solução ali. Tem a possibilidade que me coloca todo mundo para colocar a questão assim, que foi adquirido o produto em tal data e foi começado a utilizar em tal data. Tem. Por isso que eu fiz a observação aqui. Geralmente a gente fala da 21, Isso, perfeito. Exatamente. Isso aí tem que avisar, porque isso é uma pegadinha. Vamos lá na questão 21? Estamos juntos? Vamos lá. Acorda aí. Espanta esse sono. Questão 21. Um equipamento industrial foi adquirido à vista pelo custo total de 1.200.000. A aquisição... Eu estou falando 21, né? Não sei por que eu não fiz a 22. Boa pergunta, né? 20, desculpa, 22. Não, desculpa, vamos fazer a 20. A 20 é simples, dá para fazer. Vamos a 20 primeiro, juntos. Olha lá. 20. Em 1º de janeiro de X1, a empresa KLM SA pagou à vista R$100 mil para adquirir uma máquina e definiu que sua vida útil é de 5 anos e o valor residual esperado no final desse prazo é de 20 mil. Em 31/12/X2, a empresa vendeu a máquina por 90 mil. O valor do resultado reconhecido pela venda da máquina na demonstração do resultado de X2 foi em reais. Pausa aqui comigo, vem comigo aqui, olha para mim. Vamos lá. Ela comprou a máquina em 1º de janeiro de X1, não é isso? E ela vendeu essa máquina no final de X2. Final de X2. Então, essa máquina atravessou o ano todo de X1 e também atravessou o ano todo de X2. Sim ou não, gente? Ela depreciou 2 anos. Não é isso? Guarda essa informação. Depreciou 2 anos. Mas qual é o valor anual da depreciação dessa máquina? Olha para os números. Não escreve nada. 100 mil é o custo, não é o custo? 100 mil? Valor residual de 20, não é isso?
Então ela vai perder 80 mil, não vai perder 80 mil? Vai perder 80 mil em quantos anos? 5 anos. 80 mil dividido por 5 dá 16. Tranquilo? Então ela perde 16 mil por ano. Se ela tem 2 anos para perder, ela vai perder 32. Não vai perder 32? Sim ou não? Vai. A máquina custou 100. Perdeu 32, está valendo quanto? 68, né? Faz conta assim de cabeça, ó. 100 menos 32, 100 menos 30 menos 2. Organiza a mente. 100 menos 30, 70. Menos 2, 68. Ou seja, ao final de 2 anos, a máquina está valendo 68. Ele vendeu essa máquina por quanto? Lucrou ou perdeu? Lucrou. Quanto? 22. Letra E. E aí? Precisa escrever no quadro ou não? Não? Oh. Vai organizando a mente, ó. Aí você tirou onda com a prova, né? Pena que a 21 não vai ser assim. 21. Podemos para 21? 21. Um equipamento industrial foi adquirido à vista pelo custo total de 1.200.000. A aquisição ocorreu em 31/12 de 2017. Opa, pausa dramática aqui, né? 31/12 de 2017. Aí ele fala, e o ativo foi colocado em uso nessa data. Se ele não tivesse falado nada, eu ia assumir a mesma coisa. Mas percebeu que já deu um friozinho na barriga? Que ele podia ter dito, e o ativo foi colocado em uso 6 meses depois. A depreciação começaria quando? 6 meses depois. Né? Mas aqui ele falou, e o ativo foi colocado em uso nessa data. Porque as outras questões não falavam nada disso, né? As outras questões não falavam, foi adquirido na data tal. E aí você presumiu que na data que ele foi adquirido, ele já estava disponível em condições de uso, né? Mas beleza. Então, guarda aí, 31/12 de 2017. Então, a depreciação dele vai começar a partir de 1º de janeiro de 2018. Beleza. A empresa tem como política utilizar esse tipo de equipamento até atingir a produção total de 500 mil unidades. Epa. Então, agora ele vai usar um outro método de depreciação, que é o chamado método das unidades produzidas. Ao invés dele medir a vida útil desse equipamento em anos, ele está medindo em volume de produção. Ou seja, esse equipamento ele é capaz, ele funciona, né? Ele é aproveitável até 500 mil unidades. Ou seja, eu vou medir a depreciação dele não pelo tempo, mas sim pela quantidade de unidades que ele já tiver produzido. Sim ou não? Por exemplo, ele é capaz de produzir 500 mil unidades, tá? Não me interessa o tempo. Quando ele tiver produzido 250 mil unidades, é como se eu tivesse consumido metade da vida útil dele. Aqui ele está usando um outro método de depreciação, que se chama método das unidades produzidas, que é muito comum, por exemplo, em copiadora. Copiadora, que tem um contador lá de cópia, né? Mede a vida útil em termos de cópias. Tá? Cadê? Me perdi aqui. 500 mil unidades. Estima vendê-lo no final do período de utilização pelo valor de R$150 mil e calcula a despesa de depreciação em função das unidades produzidas. O equipamento foi utilizado até 30 de junho de 2019 e tinham sido produzidas 250 mil unidades até esta data, quando a empresa optou por vendê-lo por 750 mil à vista. Sabendo-se que a vida útil para fins fiscais é de 10 anos, o valor evidenciado na demonstração do resultado correspondente somente à venda do equipamento foi, aqui ele já jogou uma maldade, né? Ele colocou a vida útil para fins fiscais, né? Que foi a pergunta do colega aqui. Qual é o seu nome mesmo?
Wander perguntou, professor, mas não tem para fins fiscais, ou seja, para fins tributários, não tem um controle de depreciação? Tem. Qual que eu vou usar? Os 10 anos ou os 500 mil? Os 500 mil. O CPC 27, que é a norma que fala de depreciação, ele fala assim, não interessa se o fabricante diz que são 15 anos, não interessa se a Receita Federal diz que são 10 anos, se você, que é o dono da máquina, estima que são 8 anos, ninguém melhor que você, que está no dia a dia ali vendo o que está acontecendo, para estimar a vida útil da forma mais perfeita possível. Agora, claro, para fins tributários, você vai ter que fazer um ajuste na sua contabilidade na hora de calcular um imposto, se for o lucro real. Entendeu? Mas onde eu quero chegar aqui? O que nos interessa na questão? Esses 10 anos do fim fiscal não serve para nada. Quer dizer, serve só para confundir o candidato. Para ele ficar em dúvida se vai usar os 500 mil unidades como referência de depreciação ou os 10 anos. E eu estou dizendo, é para usar os 500 mil. Tá? Então, vamos lá. Cálculo da depreciação ver aqui. Isso. Então, olha só, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, o custo histórico dele é de 1.200.000, que foi o valor que ele comprou, né, que ele pagou para comprar. Cadê? O valor residual, né, que ele diz assim, estima vendê-lo no final do período de utilização pelo valor de 150 mil, então esse aqui é o valor residual. Valor residual. Aqui é o custo histórico. Custo histórico. E aqui são as unidades totais. Unidades totais, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Melhorar aqui, ó. Para produzir uma unidade. Então, olha só, aqui vai ficar 1.050.000 dividido por 500 mil, não é isso? Que vai ficar 1.050 dividido por 500, que dá 105. 105 dividido por 50, 2,1? Isso, 2,1. Então, ele deprecia R$ 2,10 por unidade produzida. Tranquilo essa conta que a gente acabou de fazer? Ou seja, de acordo com os dados que ele forneceu, essa máquina perde R$ 2,10 de valor a cada unidade de produto que ela fabrica. Beleza. Logo, para produzir, aí sim, depreciação acumulada para produzir 250.000 unidades. 250.000 vezes 2,10, ou simplesmente 2,1. Isso vai dar quanto? 250.000. Hoje não estou bom de cálculo, não. 525 mil? É, né? Tem razão.
Multiplica por 2, 500. Mais um décimo, 25. Excelente. 525 mil. Então, para produzir 250 mil unidades, essa máquina vai perder por depreciação 525 mil reais de valor, né? Então, com isso, o valor contábil dela, vai ser 1.200.000 menos 525 mil, né? Que vai dar 675. Confere? 675. Esse valor contábil aqui é na data que ela concluiu a produção de 250 mil unidades. E essa data é a mesma data que foi vendido, que é 30 de junho. Tranquilo? Então, na data que ela foi vendida, o valor contábil dela era de 675. E ela foi vendida por quanto? 750. Teve lucro? Teve lucro de 75. Não é isso? Letra D de dado? Então, aqui vamos ter um lucro. Vamos finalizar aqui, né? Isso aqui, ó, é 30 de junho de 2019. Então, aqui, ó, lucro. Eu vou escrever assim, de uma forma mais técnica. Resultado da venda é igual a 750 mil, que é o preço de venda, menos 675 mil, que é o valor contábil na data da venda. Então, isso vai dar 75 mil positivo, e se o resultado é positivo, eu chamo de lucro. Copie aí e aponte sua dúvida. Bom estar aqui à tarde, né? Agradável, estudando, acumulando conhecimento, buscando novos horizontes. Novos horizontes é o cacete, né? Quer buscar mais dinheiro mesmo. Vamos falar a verdade. Quer ganhar mais dinheiro, né? Mentira, gente. Tô falando isso. Estamos buscando evolução aqui espiritual. Buscando ser uma pessoa melhor. Cumprimentar seus vizinhos no elevador quando você sair de casa. Né? Tudo coisas que eu não faço. Mas eu estou em busca de melhorar nisso também. Ser uma pessoa melhor. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Ficou dúvida na questão 21, pessoal? Fale aí, se tiver dúvida a gente repete, senão vamos para 22. É isso. Quanto mais, melhor. Né?
Quanto mais é mais. Não tem esse negócio de menos é mais, não. Mais é mais. Quanto mais, melhor. Eu fui do Exército, né? Com 14 anos do Exército. Saí do Exército, era capitão. Né? Aí essa semana eu estava lembrando as coisas do Exército, né? Eu gosto muito do Exército, só não gostava do salário. Mas no mais eu gostava do Exército, adorava o Exército. Né? Tanto que eu estou com as cores do Exército aqui. E aí eu vi tava vendo um meme, né? Eu tô seguindo um cara no Instagram que ele fica imitando lá um subtenente no Exército, é muito engraçado, né? Claro, engraçado agora que eu tô fora e ganho mais, né? Mas eu tinha esquecido uma frase que era muito legal no Exército, assim, quanto mais rápido, mais rápido. Né? Eu gosto do Exército porque ele valoriza o óbvio. Quanto mais rápido, mais rápido. Né? Então, é isso na vida. Quanto mais rápido, mais rápido. Então vamos lá, depois dessa profunda filosofia, questão 22. 22. Um equipamento foi adquirido por uma empresa em 31/12/2017, pelo valor de 1.600.000 para ser pago integralmente em 2020. Se o equipamento fosse adquirido à vista, aqui já tem enrolação aqui. Se o equipamento fosse adquirido à vista, o preço pago seria 1.300.000. Então ele já colocou uma dúvida, e eu vou responder, porque eu não falei isso até agora. Porque até agora ele falou, foi adquirido por tal preço, e acabou. Não falou que se ele comprar a prazo, se fosse à vista, qual dos dois valores eu vou considerar à vista? Porque nesse valor a prazo de 1.600.000, tem juros embutido aí. Né? E um dos valores que eu não considero no custo do equipamento são os juros. Tá? Então, o ponto de partida para calcular o custo, né, que vai ser a base da depreciação, é o valor à vista, sem considerar os juros embutidos. Então, aqui na questão, a gente começa de 1.300.000. A empresa substitui esse tipo de equipamento após utilizá-lo por 8 anos. Então, ele já deu a vida útil. 8 anos. Sendo depreciado de forma linear. Já deu o método de depreciação. O valor residual esperado para sua venda no final do prazo de utilização é 20% do valor pago pela compra à vista do equipamento. Aqui ele já deu a entregada, né? Né? Então, 20% de 1.300.000 vai dar o quê? 260.000. Então, ele começa com um custo de 1.300.000, vida útil de 8 anos, e termina com um valor residual de 260.000. Estamos juntos nos números, gente? Estamos juntos? A empresa optou por vender o equipamento em 30 de junho de 2019 e obteve o valor de venda à vista de 1 milhão. O resultado obtido na venda do equipamento, evidenciado na demonstração do resultado no ano de 2019, foi... Então vamos lá, vamos com calma. Esse equipamento começa a ser usado, né, se ele não falou nada, ele começa a ser usado quando? 1º de janeiro de 2018. Então a depreciação dele começa em 2018, vai cobrir 2018 todo? Vai. E vai até quando essa depreciação? 30 de junho de 2019. 1 ano e meio. Perfeito. Então ele vai depreciar 1 ano e meio, com isso o valor contábil dele vai cair, e aí quando esse valor contábil tiver caído 1 ano e meio de depreciação, ele vende. Então o problema repetido. Por quê? Qual é o problema? Vamos calcular a depreciação de 1 ano e meio, a partir dessa depreciação de 1 ano e meio, vamos calcular o valor contábil que ele vai ter em 30 de junho de 2019, e depois vamos confrontar esse valor contábil com o preço que ele vendeu, para ver se teve lucro ou se teve prejuízo. Percebeu que é aquele ler, processar e definir? Que eu falei aqui antes do intervalo? Ó, li, processei e defini. Li o enunciado, processei a informação e defini a solução. Agora eu vou escrever a solução. Agora, imagina se eu estou ainda lendo e processando. Ih, caraca, agora é 1.600.000 ou 1.300.000? Ih, meu Deus do céu, o que é isso? Não. Né? Então eu já sei o roteiro que tem que fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, depreciação
anual. Hã? Cara, pode fazer, mas eu acho que ainda vai valer a pena fazer anual, porque eu vou multiplicar por 1,5, que é 1 ano e meio, né? Aí fica 1.300 menos 20% de 1.300 divididos por 8. Então, isso vai dar 130, obrigado. 130 mil. Então, depreciação acumulada até 30 de junho de 2019 vai ser 130 mil vezes 1,5. Por quê? 1 ano e meio, não é isso? Que vai dar 195 mil. Boa. Valor contábil em 30/6/2019. Vou pegar o custo, 1.300 menos 195 mil, e isso vai dar 1.105.000. Confere? 1.105.000. O resultado na venda vai ser 1 milhão, que foi o preço de venda, menos 1.105.000, que vai dar menos, abusei, né? 105 mil. Foi lucro ou prejuízo? Prejuízo. Letra E, prejuízo de 105 mil. Percebeu que é o mesmo modelo de questão da 21? Mesmo modelito. Se fosse um imposto de importação da máquina, também não entra, né? Aí entra na máquina. O imposto de importação incorpora no custo da máquina. Incorpora. Agora, se for o ICI do veículo... Não, porque são tributos recuperáveis. Quer dizer, depende de quem está importando, né, também. Se for contribuinte do IPI, aí não entra nenhum dos dois. Aí se for contribuinte só do ICMS, entra o IPI. Porque se é contribuinte só do ICMS, o IPI não é recuperável, por exemplo, para o comerciante, né? Para o comerciante o IPI não é recuperável, incorpora no custo, sim. Mas vê aí a 22 se ficou dúvida. Senão eu vou para 23. Essa 23 também traz também uma informação nova para eu explicar. Para eu explicar não, é para informar. Não tem nada. É porque assim, a gente vai construindo o conhecimento, né? Vai botando uma pedrinha. Essa questão 23 eu vou colocar mais uma pedrinha lá, mais um negocinho lá. Bobo, mas tem que colocar. Que é o conceito que a gente vai chamar de depreciação acelerada. Que é o que você está vivendo na sua vida agora. Você está trabalhando quase em 3 turnos, né? Então, você está no processo de depreciação acelerada.
Tá empolgado ali ele. Mas isso deve ser aula para adolescente, não é isso? Com essa alegria toda que só a adolescência proporciona. Hã? Não, eu tô falando, o adolescente ele fica alegre, né? Ele ri de tudo. É porque ele não tem boleto para pagar, né? Então tudo para ele é diversão, é divertido, é engraçado. Agora você introduz o boleto na vida do ser humano, tudo fica cinza, né? Tudo perdeu a graça, né? Você introduz o boleto na vida do ser humano, a vida ficou cinza. Fala, pô, fudeu, né? Quando não tem boleto para pagar, tudo é engraçado, tudo é motivo para rir. Pô, que legal. Aí botou um boleto e pronto, começou a ficar triste. Né? Conta para pagar. É assim. 23, né? Isso, mas ela tem uma coisa, um detalhe aqui. É bem parecido, mas vamos lá. Questão 23, né? Ou 24? 23. Em 2 de janeiro de 2018, uma empresa adquiriu um equipamento à vista por 30 milhões. Beleza. O equipamento será instalado, em um local alugado pela empresa, o meu manchou aqui, pela empresa, qual é a palavra que vem aí depois? E o contrato de aluguel estabelece que a empresa deverá devolver a localidade nas mesmas condições em que o recebeu no início do contrato. Então deve ter um custo de desmontagem que eu tenho que acrescentar no equipamento. A empresa estima que utilizará o equipamento por 8 anos e no final deste prazo de utilização, a máquina poderá ser vendida por 4 milhões. Para fazer a desmontagem, remover a máquina e reestruturar o imóvel, a empresa projeta, ou seja, lá no futuro, projeta lá na frente, que incorrerá em gastos no valor de 2 milhões. E a taxa acumulada de juros projetada para os próximos 8 anos é de 25%. Já vimos esse filme, não vimos? Né? A utilização da máquina ocorre de forma contínua durante 24 horas por dia, em função da atividade da empresa. E é adotado o método das cotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação. Beleza, daqui a pouco eu vou falar por que é relevante essa informação de usar a máquina 24 horas por dia. Tá? O valor contábil da máquina, evidenciado no balanço patrimonial em 31/12/2018, então, na verdade, ele quer um ano só, né? E o valor da despesa de depreciação apresentado na demonstração do resultado do ano de 2018 foram, respectivamente, né? Não. Considera janeiro por inteiro. Não, faz diferença não. Boa. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Isso, exato. Aí vai ter uma tabelinha aqui que eu vou mostrar. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar esse negócio da desmontagem que a gente já viu, né? Ele comprou a máquina aqui. Aqui eu estou em 2 de janeiro de 2018. Ele comprou a máquina aqui, um custo de 30 milhões. Beleza. Lá na frente, ele estima que vai gastar 2 milhões de desmontagem. Mas ele projeta uma taxa de juros de 25%. Então, nem o número ele foi capaz de mudar, né? Então a gente já sabe que isso aqui é 1.600.000. Por quê? Porque eu fiz essa conta aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronto. Né? Então deu 1.600. Então, na verdade, esse custo
eu vou ter que somar com a desmontagem. Até o valor da máquina ficou o mesmo, né? Né? Então a máquina custou de verdade para ele 31 milhões e 600. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Bom, agora, o que tem a ver trabalhar 24 horas? Isso aqui, ó. E aí eu vou ter que explicar uma coisa que é assim, porque as bancas querem que seja assim. Covardia esse Ferreiro Rocher aí. Jaqueline me presenteou aqui. Falando Ferreiro Rocher. O que você me deu? Covardia, tentando não comer doce. Me presenteou com o meu bombom favorito. Grátis. Não tô brincando, Ferreiro Rocher não se nega, né? Então vamos lá. Então olha só, o que é isso aqui? Depreciação acelerada para fins fiscais. Para fins tributários, para fins de dedutibilidade da despesa de depreciação, o fisco não dá mole para ninguém, né? E aí, para essa tabela, fica claro isso. Por quê? Se você usa a máquina em um turno de 8 horas, é o que nós estávamos calculando até agora. Ninguém falou nada, agora eu vou falar. Todos os cálculos de depreciação que nós fizemos em todas as questões até agora eram na premissa de que a máquina estava operando em apenas um turno de 8 horas. Qual é o fator que eu multiplico a depreciação? 1. É o que eu estava calculando mesmo. Agora, se essa máquina, esse equipamento, esse ativo, estiver operando em turnos, 2 turnos de 8 horas, eu multiplicaria por 2. Esse é o certo. Mas o fisco deixa fazer isso? Não, senão você vai pagar menos imposto. Então ele manda multiplicar por 1,5. Mas por quê? É para bater menos mesmo. Só por isso, gente. Não tem explicação física. Porque desgasta menos. Não. É só para bater menos mesmo. E se ele funciona em 3 turnos, multiplica por 2. Né? Então, quando a prova vem com esse papo de funciona 24 horas por dia, funciona em 2 turnos, né? Ele quer saber se você conhece essa tabela. Então, como ele funciona 24 horas por dia, 24 horas por dia são 3 turnos de 8 horas. Você vai pegar a depreciação que você aprendeu a calcular e vai multiplicar por 2. É isso. Percebeu? Então, vamos lá. Ó. Ele quer a depreciação e a despesa de depreciação acumulada, não, o que ele quer mesmo? Isso. Ele quer o valor contábil e a despesa de depreciação. Então, vamos calcular a despesa de depreciação. Então, a depreciação anual. Depreciação anual. Vai ser 31.600 menos 4 milhões divididos por 8. Só que agora tem a cereja, que é multiplicar isso por 2.
Então isso daria 27.600 dividido por 8. Você que é bom de cálculo? Eu vou apelar. $3.450 vezes 2, né? 6.900. 6 milhões e 900. 6 milhões e 900. Ué, estranho, hein? Não tem essa resposta aqui. Então ele não considerou isso. Bom, vou calcular aqui o valor contábil. Deixa eu fazer o cálculo total e depois eu discuto com a banca. Vai ser 31.600 menos 6.900. Isso daqui daria 34.700. 24.700. É. Essas. Hã? Ele não considerou. Ele não considerou. Para mim, essa questão tinha que ser anulada. Porque não tem a resposta correta. Então, o que ele fez foi ignorar isso aqui. Ele ignorou isso aqui, né? E esse número aqui virou 3.450. E esse número aqui é 3.450. E esse número aqui virou 28.150. Que é a resposta, né? Letra D de dado? Deixa eu ver se é D de dado. Questão 20. É a resposta? É isso mesmo. Ele ignorou os turnos. Ele errou. Aí é aquela coisa da prova, né? E não tem a resposta que eu achava. Então, vai no que ele quer, vai no que... né? Se ele não quis considerar os 3 turnos, então eu vou considerar como se fosse um turno só. Mas está errado isso aí, sem dúvida. Senão não tinha por que ele dizer que está operando em 24 horas, né? O examinador também erra, coitado, também é gente. Bom, vamos para o assunto novo.
Numa prova dessa, geralmente cai mais questão de cálculo na área de contabilidade ou eles... Depende da banca. A FCC... FCC, cálculo. Mais cálculo. É difícil ter uma questão teórica, pode ter, talvez até tenha, mas o normal é ter mais cálculo mesmo. FCC, sim. Essas questões são da FCC, Eu tô assim, porque aqui a gente está vendo alguns tópicos do edital, né? Por isso que eu estou te perguntando ali. Aham. Sim, mas você vai perceber, dificilmente eu vou trazer aqui alguma questão, né? E na verdade o meu critério de seleção está sendo simples assim, ó. Eu pego lá, contabilidade geral, no TEC, né? Eu tenho a assinatura do TEC Concurso, que é uma plataforma de questões. Eu entro lá, contabilidade geral, banca, FCC, assunto, provisões, assunto, depreciação. Me dá as questões de 2025, 2024 e 2023 que não foram anuladas e nem que não estão desatualizados. Você vê que ele me trouxe, de todas as questões que nós fizemos aqui, só teve uma que foi teórica. Né? Eu acho que já fizemos hoje, o quê? Ontem e hoje, para mais de 20 questões, né? Seguramente, né? Você vê aí, uma dá 5%. Né? Então, FCC, realmente, espere cálculo. Espere cálculo. Agora, CESP, por exemplo, Sebrasp, já é uma banca que tem uma abordagem mais teórica, mais conceitual. Entendeu? É diferente. Por isso que, assim, eu escolhi trabalhar com vocês dessa maneira aqui. Exatamente. É na banca e em cima da questão. Né? Vai ali arredondando em cima da questão. Porque senão, até eu dar a teoria toda, a prova já passou e está lá em dezembro. Né? Então, olha só, vamos falar de um terceiro assunto, que é o teste de recuperabilidade, teste de impairment, que é um outro CPC, que é o CPC 01. Então, nós vimos ontem CPC 25, pronunciamento técnico 25, pronunciamento técnico 27, depreciação, e agora o 01, que é o teste de recuperabilidade. Né? Que, na verdade, o teste de recuperabilidade ele é um procedimento complementar ao da depreciação. Porque, como eu disse na primeira parte da aula de hoje, às vezes a depreciação ela não é suficiente para que a contabilidade capture toda a desvalorização que um ativo teve durante determinado período. Pode ser que ele tenha tido uma perda maior ainda, que a depreciação não foi capaz de captar. Tranquilo isso? Que é aquele caso que eu falei lá, ele comprou um imóvel, beleza, o imóvel veio depreciando. Só que chegou uma certa data lá, construíram um presídio do lado do imóvel. O que acontece com o valor do imóvel? Desvaloriza, despenca. Então nós estamos falando de uma situação como essa. Por exemplo, né, uma condição de mercado, um novo concorrente que entrou com um produto melhor que o seu, né? Então isso pode gerar aí um impairment, uma desvalorização. Por exemplo, uma proibição do governo, né? Isso pode gerar uma desvalorização. Então vamos lá. Teste de recuperabilidade CPC 01. Ele deve ser aplicado quando houver indicação de que um ativo esteja desvalorizado. Eu estou usando a palavra indicação porque é a palavra que o CPC usa. Indicação, ele quer dizer o quê? Suspeita, indício de que possa estar desvalorizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui tem uma coisa já um pouco profunda. A empresa é obrigada a fazer teste de recuperabilidade em todos os seus ativos todo ano? Não. Ela não é obrigada a fazer teste de recuperabilidade
em todos os seus ativos todo ano. Não. Ela só é obrigada a fazer, né, quando houver alguma indicação de que o ativo esteja desvalorizado. Agora, eu vou escrever ainda aqui um pouquinho, mas é bem pequenininho. Ativos que sempre devem ser testados, no mínimo anualmente, ainda que não haja indicação de que esteja desvalorizado. Então, existem 3 categorias de ativos, 3, isso aqui é exceção, que a empresa vai ter que testar, ainda que não haja suspeita de que esteja desvalorizado. Esses 3 ativos são o goodwill, que você ainda não tem nem ideia do que é, mas grava esse nome, goodwill. Intangível, com vida útil indefinida, intangível em desenvolvimento. São 3 categorias de ativos que a norma manda testar no mínimo anualmente, ainda que não haja uma desconfiança de que eles estejam desvalorizados, porque a própria norma já desconfia. Não precisa o dono do ativo desconfiar. A própria norma desconfia. Então é o goodwill, ele tem outros 2 nomes aqui, pode ser chamado também de fundo de comércio, né? Mas calma que esses nomes a gente vai aparecendo aí. E ágil por expectativa de rentabilidade futura. Goodwill é o mais famoso. O nome mais famoso. Bom, então, esses 3 tipos de ativos, né? O goodwill, que a gente ainda vai ver o que é ainda, e na verdade há questões só sobre goodwill, na sua prova vai cair uma questão de goodwill, não precisa nem estar nesse contexto aqui, vai cair em outro contexto. Intangível com vida útil indefinida, então existem ativos intangíveis que não têm vida útil definida. Me dá um exemplo, professor. Concessão de TV. Ah, professor, mas eu estudei direito administrativo e vi que nenhuma concessão pode ser contratada por prazo indeterminado. Beleza, isso é juridicamente falando. Mas contabilmente falando, se a legislação, de certa forma, impõe um risco insignificante e um valor insignificante para renovar a concessão, então, para a contabilidade, essa concessão tem vida útil indefinida. Sim ou não, gente? Né? Concessão de TV no Brasil, você já viu alguém perder? Não. Né? Por quê? Porque o custo para renovar é baixo e o risco de não renovar também é baixo. Então, por mais que legalmente, juridicamente, tenha um prazo essa concessão, contabilmente eu vou tratar como se ela não tivesse prazo. Porque a contabilidade, ela trabalha com um conceito de primazia da essência econômica sobre a forma jurídica, que a gente carinhosamente chama de primazia da essência sobre a forma. Ou seja, a contabilidade vai tratar uma operação como a essência econômica dela deve ser. Como a essência econômica dela se apresenta. E não como a forma legal diz que é. Porque às vezes a forma legal, a forma jurídica daquele negócio, pode fazer parecer que é uma coisa. E a essência econômica dela é outra coisa. Né? Pô, Guilherme, agora você viajou muito nessa tarde de sábado. Né? Me dá um exemplo aí desse troço. Né? Vou dar um exemplo desse troço. Aí. Durante um tempo, eu estava vendo lá os processos no tribunal, era muito comum alguns órgãos contratar
obras dentro desse modelo, Build to Suit. O que era isso, Build to Suit? Não, eu não estou contratando a construção de um prédio novo, não. Eu estou contratando o aluguel de um prédio. A empresa... Mas cadê o prédio? Calma, a empresa ainda vai construir. Mas como é que ela vai construir? Não, ela vai construir, né? E eu vou pagar, sei lá, 1 milhão por ano durante 20 anos.